Bom, queria começar perguntando, qual que é a coisa mais importante da tua vida? Vai, se você fosse falar assim, o que é a coisa mais importante da tua vida? Número um, o top, assim, né? O pódio ali pode ser, né? O top 3, né? As 3 coisas mais importantes. Você, é difícil falar isso, é o filho, é a esposa, eu não sei o quê, é o trabalho, é o legado que eu quero deixar, são os meus amigos, né? A vida que eu construí. O que você diria assim, ou é a igreja? A igreja, minha vida com Deus, o que é a coisa mais importante que você sente no seu coração? Eu não queria que você pensasse qual é a resposta certa, até porque talvez você está colando aqui falando, ih, rapaz, acho que se fosse, o gabarito é esse? Ah, não, então já estou errado. Não é isso que eu estou falando, eu queria que você sentisse, queria que você pensasse e fosse sincero. O que você acha que é a coisa mais importante? O que para ti você sente, cara? Sendo bem sincero, isso aqui é a coisa mais importante para mim. A família. E aí, cada um vai dar várias respostas aqui. Eu lembro, algumas vezes, as nossas crianças, e criança faz muito isso que eu vou contar agora, que parece que eles perdem a noção do que é o mais importante, do que importa antes, sabe? Eles, porque a gente, eu lembro, por exemplo, com comida, isso acontece muito, né? Cai um arrozinho assim, aí eles ficam em crise com aquilo, e choram, e brigam com o outro, enquanto tem todo o resto do almoço e eles ignoram aquilo, né? Ou um brinquedo que alguém pega, puxa, todos os dias isso acontece lá em casa, né? O cara está brincando com um brinquedinho aqui, ali ele vai lá, passa perto, encosta do outro, não, aquilo eu também estou brincando. Não é verdade. Claramente isso aqui é o mais importante para você, mas a gente vai ampliando o que a gente julga ser importante. Adultos também fazem isso. A gente, em algum momento, precisa traçar essa linha. O que é importante hoje? O que eu vou fazer hoje? Qual que é a importância no trabalho aqui? O que eu faço primeiro das tarefas que eu tenho? É muito comum a gente se confundir ou ficar em crise sobre isso, tão comum quanto a gente precisar tomar uma decisão e falar, isso aqui é o mais importante, aquilo é o mais importante. Nas séries médicas, a gente tem assistido agora The Pitt, que é uma boa série, fica a indicação aí. Mas é muito comum chegar alguém, é um pronto-socorro, né? Sei lá, com a mão toda destruída. E a mão do cara está sangrando, aquela loucura, assim, aconteceu alguma coisa. Mas eles olham primeiro tórax, aqui, as veias e cabeça, eles têm lá um acróstico, né? Não, faz isso, depois aqui, e o cara lá, perdendo sangue na mão. E aconteceu ontem no episódio, né? Um médico novo lá foi olhar e disse, não, isso não é o mais importante. Tudo bem se ele até perder a mão, porque tem coisas mais importantes. Se ele chegou aqui, primeiro a gente vê se ele está vivo, né? Se ele vai viver. A gente precisa, os primeiros segundos ali, cuidar das coisas mais importantes. Aí depois a gente vai indo para essas partes periféricas. Enfim, sempre a gente é colocado a refletir o que é o mais importante hoje, no trabalho, nessa tarefa, na sua vida inteira. E a partir da próxima semana, a gente vai começar a série Família. A nossa intenção aqui como igreja, nós, mais uma vez, mergulhemos, né, nos aprofundemos aí em todas as esferas dos nossos relacionamentos na célula, nos discipulados, aqui no domingo, em qualquer conversinha aí que você tenha com sua própria família, com seus amigos, com o resto da igreja, que um assunto possa ser repercutido. Família, como a gente fez já em outros momentos como igreja. Acho que é sempre um momento legal quando a gente, como igreja, para tudo e foca em uma coisa só. Vamos falar sobre isso. E a gente vai ficar algumas semanas falando sobre família. E começa a semana que vem a série. Começa lá em maio. E aí eu estava pensando, o que eu vou pregar hoje, né? Estava pensando essa semana passada, o que eu vou pregar hoje. E incomodado, assim, puxa, eu já estou um pouco, não é ansioso a palavra, mas assim, na expectativa de falar sobre família, mas eu falei, não posso queimar a largada, né? Não posso falar sobre família. Mas o que eu falo? Aí eu estava ali na salinha orando e lendo várias coisas, e eu comecei a ficar incomodado com o risco de nós, na série Família, parecermos moralistas. Moralistas. Sabe o que é moralista? É aquela pessoa que ela valoriza
os acordos e as regras, ou seja, a moral, né, aquilo que se estabelece como o melhor, o que é o aceito por todos e o que seria a melhor decisão ou um padrão ideal de vida, né, o que é a moral, né? E o moralista, ele acima de tudo, ele põe isso. Ele, isso aqui é o ideal da gente fazer. A minha vida, ela é pautada na moral e tal. E eu acho isso arriscado, para não dizer ruim. E eu fiquei pensando, a gente vai ficar aí 8, 10, 12 semanas, não sei ainda, não está bem fechado, né? Quanto tempo a gente vai ficar falando sobre família, e um dos nossos riscos seria falar de maneira moralista. Vamos ficar rodando nisso, e aí talvez 5 passos ou 12 passos para uma família feliz, como atingir a família perfeita, e aí como ser um marido ideal. E isso ficou, esse risco ficou rondando na minha cabeça. Porque tudo que eu não quero é isso. Quando a gente olha para uma série dessa, um dos meus medos foi esse. É um curso de boas maneiras, de boas famílias. Não é sobre isso. Aí eu estava orando, lendo a Bíblia e pensando, o que vem antes da família? O que é mais importante? E, queridos, depois de tantos, eu sou novo, mas estou há alguns anos aí já na estrada, né, de tantos atendimentos e conversas pastorais por aí, eu vi que grande parte dos nossos problemas envolve a família, claro. As pessoas reclamam e tem contendas, problemas, dúvidas, muitos relacionados à sua família. Isso é comum. Mas quando a gente vai conversando e em discipulado, né, avançando e destrinchando ali esses assuntos, muitas vezes o problema ele não era só familiar, ele era anterior. Tinha uma questão anterior ao problema em si. Se era um problema de casamento, se era um problema de paternidade, se era um problema com a sogra, se era um problema de hombridade, de feminilidade, e aí os problemas que foram acontecendo. Assim. E aí, para tudo, né, a gente pode aplicar isso, não só para a família, para tudo. E aí, eu deixo, né, ou melhor, eu incentivo que você deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida nessa manhã e ficar atento, né, onde que está pegando para mim. Mas, claro, eu vou enfatizar a família porque foi onde pegou para mim e onde eu estou olhando para a série, né? Foi esse dilema que eu estava vivendo. Mas fique pensando, né? Onde na minha vida isso funciona? Em todos esses atendimentos, todos os assuntos que a gente leva, especialmente os de família, várias vezes eu percebia que a questão em si, que era importante, ela não poderia ser resolvida por si só, porque tinha aspectos anteriores que precisavam ser resolvidos. Pensando na série Família, e aí depois que eu escrevi tudo isso, né, e Deus foi ministrando para mim, talvez esse que não é um sermão da série Família seja o mais importante da série Família. Enfim, preste atenção, né, se conecte com isso. Mais uma vez, não se restrinja, né, fique aberto ao Espírito Santo e se não for só sobre família que Ele quer ministrar na tua vida, né, com certeza não é. Mas eu fiquei pensando, se você não entender isso aqui, daqui para frente, pode soar moralista, pode virar um curso, pode ficar rodando em assuntos que, de novo, ao longo de tantos anos, eu vi as pessoas, elas riscando, arranhando, né, o problema, mas sem entrar no cerne do problema, sem conseguir, de fato, mexer e transformar a sua família, a sua paternidade, o seu casamento, enfim, os assuntos que são concernentes ali, que chegavam. Então, se você não entender isso aqui, esse eu diria que, de novo, é o sermão mais importante de uma série que ainda não começou. Bom, Lucas 14. Nesse meu tempo de oração e de leitura ali bíblica, buscando, né, Deus me deu um texto assim que pulou aos meus olhos. Falei, é isso que eu quero falar. Fechou todas. No 25 ele diz, grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É isso aí. É isso aqui que eu estou falando. Talvez, como eu,
a maioria de nós respondesse que a coisa mais importante é a família. É o que eu diria. E de certo sentido, claro, é verdade isso, né? Claro que a família, para mim, é onde eu mais derramo tempo, gasto dinheiro, tenho afeto, né? Essas são os testes que você vai fazendo para ver o que é mais importante. A coisa mais importante para mim é X, mas eu passo pouco tempo, eu não gasto dinheiro, eu se perco, tanto faz, isso não é tão importante assim, né? Agora, pensando na minha esposa, nos meus filhos, no tempo que a gente passa ali, no dinheiro que eu gasto, no afeto que eu tenho, não, provavelmente a família, de fato, seria. Agora, Jesus sabe que o coração humano, ele é facilmente levado a buscar ídolos e substitutos para um lugar que só ele pode ocupar, para uma posição que é só dele, que é o primeiro lugar. E vendo essa multidão que estava ali seguindo Jesus, ele fez questão de enfatizar que o verdadeiro discípulo é somente aquele que o ama mais do que tudo, inclusive a própria família, inclusive a própria vida, ele vai dizer. Mais do que tudo. E aí, eu botei uma outra versão que todas as versões que a gente tem em português, as mais novas, né, elas trocaram por um motivo saudável essa palavra ali que está em itálico. Mas o que está escrito lá mesmo, e aí as versões mais antigas, mais literais, dizem assim, né, se alguém vem a mim e não odeia, ou talvez na sua versão um pouco mais antiga ainda tenha aborreça. Algumas versões ainda têm aborreça. Tá aí, Thaís? Isso aí, algumas têm. A palavra que está ali é odeia. Odeia. Se alguém vem a mim e não odeia, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Claro, essa palavra ela gera uma tensão absurda. Jesus usou essa palavra aqui, lá no original, se você não odeia. E aí, claro que várias vezes essa palavra é usada ao longo da Bíblia, e até no Novo Testamento e até no Antigo Testamento, com uma conotação assim de ama menos. Ama menos. Vou te dar um outro exemplo, que é Jacó com as suas duas esposas, né? Leia e Rebeca. Raquel, obrigado, meu bem. Leia e Raquel. E aí a Bíblia diz assim, que ele odiava Leia e amava Raquel. E claro que ele não odiava, e aí o próximo versículo já diz, porque ele amava mais Raquel. Então, aqui eles estavam comuns, sabe quando a gente usa uma força de expressão, uma linguagem que é uma força de expressão, quando a gente fala, todo mundo vai estar lá em casa. Puxa, não é que o mundo inteiro vai estar na sua casa, né? Mas talvez se a gente daqui a 2000 anos lesse isso, poderia ficar estranho. Tá, mas eles estão falando aqui, todas as pessoas do mundo... E não é assim. A gente fala isso, eu adoro ver esse filme. Eu adoro o Grêmio. Mas eu não tenho um altar do Grêmio onde eu adoro o Grêmio, né? Vocês entendem o que eu quero dizer. Então, da mesma forma aqui, essa palavra ela tem uma força de expressão. Agora, é importante a gente não suavizar demais. Porque Jesus, ele tinha várias palavras que ele podia usar. Mas ele escolhe uma palavra forte propositalmente. Ele quer dar essa ruptura no ouvido do ouvinte, do leitor, no nosso caso aqui, né? Jesus, ele não estava sendo hiperbólico, né? Exagerando assim por um descuido, porque Jesus falava, eu odeio. Não. Jesus ele é intencional aqui. Ele queria um efeito estético mesmo na frase dele. Ele queria chocar com essa frase. Eu estou falando que vocês têm que realmente amar menos do que vocês deveriam amar a mim. É isso que Jesus está querendo dizer. Não é engraçadinho, não é legal, não é que eu estou falando, tem que... Jesus quer falar assim, gente, se precisar odiar o seu pai... não, calma, Jesus. Não eu quero que vocês prestem atenção no que eu quero dizer. Jesus queria deixar bem claro que ele era mais importante que a família. Bom, aí no versículo 28, ele vai apresentar isso. O primeiro aspecto que Jesus traz é assim, gente, você tem que pôr na ponta do lápis isso aí. Calcula, presta atenção no que eu quero dizer. Faz uma continha de padaria aí, é o que Jesus está querendo dizer. Porque ele diz, no 28, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce
e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem com ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Bom, os exemplos que Jesus dá aqui são muito, muito claros, muito óbvios para ele, né? Naquela época, essa torre tinha a ver com uma torre de vigia na agricultura. Eles erguiam essa torre nas lavouras deles para impedir que alguém roubasse, para eles poderem ter uma noção de como é que estava a situação toda da lavoura, né, da eira lá, né, do lugar todo. Bom, eles subiam no lugar, era uma coisa, uma parte importante da lavoura deles, e que todo mundo teria ali. Por isso, para eles seria bem cômico se alguém começasse a construir isso e não terminasse. Seria uma vergonha até. Aí o próximo exemplo que Jesus dá é de um rei, que na cabeça deles também era super comum, um rei para a guerra. Eles tinham um rei na época, eles viviam guerras toda hora. E aí Jesus diz assim: se está vindo um rei com 20.000 homens contra você, você só não vai pegar 10.000 homens e vai ir, tanto faz também, se perder, perdi. Não é assim, porque isso vai custar sua vida. No outro exemplo, vai custar seu dinheiro, vai custar, você vai passar vergonha, né? Você vai custar a sua moral ali. Tem coisas que a gente não faz de bobeira. É isso que Jesus está falando. Tem coisa, gente, Jesus está dizendo, né? Tem coisa que é óbvia. Você não vai fazer isso e isso. Você não vai fazer. Tem coisa que você não vai começar a construir uma casa. E talvez o nosso exemplo a gente poderia pensar numa coisa mais normal, construir uma casa e assim, eu vou começar. E também eu tenho 20.000 e vou dar o primeiro passo. E aí depois o que surgir, não, mas aí você colocou a fundação e aí precisou de mais. Ninguém faz isso, isso é vergonhoso. Você fica assim, cara, nada a ver. É tão óbvio para nós. Eu comecei para uma viagem, né? Eu não tenho combustível, tenho meio tanque aqui, mas eu vou para Floripa e também, no meio do caminho que se vire, vamos ver, né? Não dá. Você vai chegar mal e mal em Porto Alegre, sei lá, ali, né? É isso que Jesus está falando, que tem coisas que você precisa parar e pensar. E você faz isso toda hora. Cara, quantas vezes esse negócio de combustível eu já passei vergonha? Porque, veja, não é que eu sou assim, bagunçado com isso, mas às vezes eu sou otimista. Otimista, sabe? Com quanto que meu carro vai fazer, o consumo e tal, né? Não, vai dar. E eu vou indo assim, né? Quanto mais velho e mais crianças, tu também tá aí, Igor, nessa? Não, piscando a luz já, e o cara já sai de casa acendendo, né, a luzinha ali. Não. Mas eu lembro de algumas vezes, assim, né, que ou eu me perdi na rota, aconteceu alguma coisa assim, contei até aqui uma vez já, que a gente ficou no meio da serra, né, mas eu lembro que eu estava em Curitiba, aí era garoto, né, solteiro, assim, e eu fiquei parado, cara, no meio da rua. E é tão ruim aquele negócio, né? Você empurrando o carro, todo mundo te olhando. Meu pai, há não muito tempo atrás, me ligou esses dias também. Estou empenhado em tal lugar. Consegue vir aqui? Que ele estava no meio do nada, assim. Acho que é combustível. Mas deve ser outra coisa também, tal, assim, não querendo admitir, né? Tem coisas óbvias para nós. Você está rindo porque... Não, calcula isso, pensa. Porque o risco de você só não fazer uma conta e parar e se organizar é muito grande. Você pode perder dinheiro, você pode passar vergonha. Aí, nos exemplos que Jesus está dando aqui, você pode ser derrotado, você pode morrer. Jesus está falando, você pode morrer, cara. Você vai ir para uma guerra lá, sem calcular se você vai conseguir vencer. E aí Jesus já está olhando e falando sobre o discipulado, né? O preço do discipulado, o preço de segui-lo. Ele está falando, você pode passar vergonha. Você pode ser esse que começa todo empolgado e participa das coisas da igreja e diz que não, agora eu vou mudar isso e mudar aquilo, e logo você está assim, falando mal da igreja, cansando, né, desistindo dos acordos que você tinha feito, você acaba passando vergonha porque os seus amigos que não eram da igreja riem. Puxa, ele estava todo felizão lá, empolgado, dizendo que agora a vida dele mudou, mas a gente sabe que não. Jesus poderia pensar exemplos que aconteceriam, que era o de Judas. Jesus estava olhando talvez para Judas e pensando assim, cara, calcula o preço de dizer que vai me seguir. Você pode morrer.
que é o preço de Judas. Ele não aguentou, ele abriu mão daquilo. Mais para frente, Ananias e Safira, um casal que também se empolga. E, não, a gente quer servir, a gente quer doar e dar nosso dinheiro aqui. Talvez, falando, né, do momento que a gente está, talvez você se empolgue. Né? Não, quer saber quanto que falta aí? Não, calma, calcula aí, porque você pode passar vergonha, cara. Você pode entrar numa enrascada. No caso deles lá, quiseram mostrar que eram mais seguidores de Jesus do que de fato eles eram no coração deles, e eles morreram por causa disso. Jesus está dizendo que é muito sério segui-lo. Calcula isso. Quando a gente dá esse passo de dizer que a gente quer seguir Jesus, de se tornar um discípulo, mas não calcula como está o nosso coração, como está o nosso momento, é muito arriscado a gente, durante o percurso, começar a priorizar de novo outras coisas. Porque é sobre isso que Jesus está falando, sobre priorizar, né? Lembra? Ele está falando assim, você tem que me priorizar, eu tenho que ser a parte mais importante. Não começa a me seguir sem ter calculado isso e ponderado isso, porque talvez ao longo dessa jornada você vai abandonar a mim como prioridade e vai recolocar outras coisas como prioridade de novo. E isso vai ser um problema para você. Isso vai gerar derrotas, vergonha, morte, cisões. Quantas vezes eu vejo as pessoas vindo para a igreja ou para Jesus e por trás do que ela está querendo ou dizendo que está querendo, muito facilmente se identifica que ela tem uma outra prioridade. Ela quer Jesus, mas por causa de outras coisas que Jesus pode dar para elas, pode transformar na vida delas, pode ajudar, pode dar de status até, ou de cura, ou de uma família melhor, de um relacionamento que está ruído, de amigos, de se sentir parte de algo. E aí a gente vai colocando outras coisas que são importantes. Veja, Jesus pegou o que há de mais importante na nossa cabeça, a família. Você falou assim, não, isso aqui, você precisa odiar isso aqui. Então Jesus está pegando o mais importante e gerando trazendo um sentimento assim, negativo ao máximo. O mais importante e o ódio. É isso aqui, eu estou falando de coisa séria, tá? Se vocês não entenderem o quão importante eu preciso ser na vida de vocês, vocês vão chegar até mim e bagunçar isso ao longo do caminho. Vão começar a se perder, vão começar a tropeçar. E não sem motivo, tantos cursos de casamento acontecem, tantos pastores e igrejas e conferências, eu diria assim, palestrantes, que vivem só de extrair verdades boas, virtudes boas do Evangelho e tentar vender isso para você. É o que eu falei, é os 5 passos para você alcançar o melhor casamento, como ser um empresário melhor à luz da Bíblia, como você ser pai à luz da Bíblia melhor. E veja, tudo isso existe, é bom. A gente vai passar 2, 3 meses falando só sobre família. Mas o meu medo, e por isso que eu te contei no início, era a gente não entrar nisso sem entender e sem ser moralista. Sem entender que Jesus é o mais importante. A gente só não querer viver tudo isso porque eu quero melhorar teu casamento, eu quero ajudar, eu quero fazer você ter uma boa família. Puxa, a teologia da prosperidade tem a ver com isso. É você tentar pegar Jesus e transformar ele em recursos financeiros para a sua família, ou uma vida melhor aqui, né? A teologia do coach é isso, você tentar pegar Jesus e as verdades dele e transformar isso num estado de espírito melhor, ou numa confiança melhor, ou numa produtividade mais acertada ali, você ser um homem ou uma mulher que se sente melhor e que consegue resolver melhor as coisas, e aí você vai se tornando essa pessoa melhor com as virtudes de Jesus, ou a teologia da libertação, que daí é resolver os problemas dos pobres, né? E o problema da sociedade. À luz da Bíblia, a gente pega essas coisas e a nossa prioridade acaba sendo isso. Resolver os pobres, resolver os problemas sociais da sociedade e tudo mais. Jesus toca em todos esses pontos? Sim, claro que sim. Jesus toca no dinheiro, toca em a gente ter um estado de espírito, né? um sentimento sobre quem nós somos melhor, toca sobre a gente ajudar as pessoas, tudo isso. Mas se a gente não bota no papel e calcula, o que Jesus está dizendo é que a gente pode perder essa noção das prioridades. E isso vai gerar problemas para nós. O que você realmente tem buscado no Evangelho?
ou na igreja. O que você tem buscado aqui? Aqui, nesse grupo, e aqui, nesse momento em que você está. Próximo do Evangelho, próximo de Jesus, próximo da palavra dele. O que você realmente busca? Queridos, eu vou te falar um negócio. Eu não vim aqui para te ajudar a ter um bom casamento. Não é para isso que eu vim aqui. E veja, eu não estou nem dizendo que eu vim aqui hoje. Eu vim para essa cidade. Eu não acredito nisso. Eu não me mudei para cá, a gente não veio como família para ajudar você a criar bem os seus filhos. Você a ser um bom pai, criar bem os seus filhos, você ser um bom cidadão. Como se comportar bem no seu trabalho e ser um bom trabalhador, alguém que é bom para a sociedade, ou um bom evangelista. Alguém que saiba falar sobre Jesus e tenha os métodos certos e consegue fazer a célula crescer e tudo isso. Eu não vim para cá para isso, para fazer você servir a comunidade muito bem. Eu vou me mudar para Santa Cruz e eu vou entregar a minha vida para que as pessoas possam servir essa comunidade, possam evangelizar, possam ser bons cidadãos. Não, não é por isso. Eu não vim para cá, eu não acredito que ninguém deveria fazer isso. Entregar a vida para fazer com que os outros pareçam bons. Se pareçam com Jesus. Se pareçam só, sejam... isso aqui é similar, tá parecido com a bondade, tá? É moralista, é bonzinho. Não é para isso que eu vim. Para que então, Martin? Para que então, pastor? Eu vim para que você conheça uma pessoa. É para isso. Eu amo ele. Eu tenho entregado a minha vida, e entregado as nossas vidas, né, as nossas 7 vidinhas, para que você e o mundo inteiro possa conhecer, mas especificamente aqui em Santa Cruz, nós possamos conhecer mais sobre um homem chamado Jesus. Que você ame mais essa pessoa, que você realmente tenha um relacionamento e conheça mais Jesus. É para isso que eu me mudei para cá, é para isso que eu dedico a minha vida, para te apresentar uma pessoa. Eu quero fazer brilhar uma pessoa na sua frente. Ele pode. E veja, vai transformar isso e aquilo, e blá, 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 tudo que a gente tem falado, do seu casamento, a forma que você trabalha, a forma que você cuida dos seus filhos. Gente, de novo, a gente vai entrar numa série, família, 12 semanas, sei lá, falando sobre isso. Várias vezes eu vou falar assim, 3 passos para você. Claro que sim, porque a gente é pedagógico e didático, mas eu estava justamente morrendo de medo de você se confundir com o que a gente está fazendo aqui. O que você está fazendo aqui? Para que você está aqui? Quem é Jesus para você? Entende o que eu quero dizer? O que você realmente tem buscado no Evangelho? Bom, aí Jesus avança. No 27 ele diz, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aí quando a gente pensa em carregar uma cruz, né, hoje em dia no Brasil, na nossa época, estou carregando uma cruz, né, a gente fala assim, tem que carregar aquela cruz. Essa é uma noção que a gente tem de um esforço, né? Isso aí, como se eu estivesse carregando uma cruz. O que você está pensando? É um esforço que vai gerar um cansaço, porque ele é contínuo, é uma coisa assim, cara, isso aqui é uma cruz para mim, é um esforço contínuo. E talvez até passe na tua cabeça uma noção de certa injustiça contigo. Quando a gente pensa assim, isso aqui é uma cruz, eu tenho que carregar essa cruz, né? Está pesada essa cruz. Normalmente a gente pensa isso, é um trabalho, é um esforço, claro, e que vai me deixar cansado, talvez exausto, eu já estou exausto, e até passa pela minha cabeça que eu não precisava estar passando por isso. Por isso que é uma cruz para mim. Isso aqui... Talvez é o seu emprego, vou te ajudar a pensar os exemplos, assim, o seu emprego, você pensa assim, esse emprego, cara, estou carregando uma cruz. Por quê? Porque estou cansado, porque exige mais, mas eu podia ter até algo melhor, assim, isso aqui, essas condições de trabalho, ou meu chefe não sei o quê, ou o governo isso, o momento que a gente está no país, ou o seu casamento, ou os seus filhos. Você, de certa maneira, a gente tem essa questão da injustiça, e veja, ela é óbvia, porque a gente pensa em Jesus. Para Jesus era totalmente injusto carregar a minha cruz. A cruz que Jesus estava carregando ali era injusta. Então é lógico que quando a gente pensa assim, eu estou carregando uma cruz, é isso, é como o que Jesus fez, né? Ele carregou uma cruz que era cansativa, que exauriu ele, deixou ele a ponto de morrer, e que não tinha nada a ver com ele aquela cruz, não era dele.
Então, às vezes, quando a gente está nessas situações, a gente pode usar isso. Claro, carregar a cruz. Agora, Jesus, ele não está usando uma expressão aqui nesse sentido. Ah, carrega a sua cruz aí, meu irmão, aguenta. Vai firme, aguenta. Eu sei, você é melhor que isso, ou você é um filho do Altíssimo, né? Não é, isso aí não é para você, mas aguenta essa cruz que no final vai dar tudo certo. Não é isso que Jesus está falando, quando Jesus está dizendo. A dele foi isso, tá? Porque ele não tinha nada a ver com aquela cruz. A dele foi isso. Mas a ideia de cruz naquela época ela era totalmente real. Ela significava alguém que estava caminhando para a morte. Ele estava convicto ali que ele ia morrer. Isso que significava, era uma morte certa. E no Brasil a gente não tem pena de morte, né? Mas seria, talvez na nossa realidade, alguém que está com uma pena perpétua. Vamos dizer assim, ele está para sempre preso. E aí, é como se Jesus falasse assim, ó, quem quiser me seguir, pegue a chave da sua cela, vem para a cadeia e passe o resto da sua vida preso e me siga. Não, é pior mesmo, é mais chato. Não é só aguentar as coisas da vida. Porque daí tem uma questão de ser preso, de cadeia, de ser até condenado, né? Por que eu vou preso? Quando Jesus usava a cruz aqui, ele estava tocando em dois aspectos óbvios. A morte, que era certa, alguém carregar uma cruz, era os últimos passos que ele daria antes de ser crucificado. Ninguém carregava a cruz à toa. A morte era certa e ele era culpado. Essa pessoa era culpada. Talvez aconteceu alguma condenação injusta, como sempre acontece? Claro que sim. Eu te lembro uma, de Jesus. Mas no sistema jurídico, quando as pessoas pensavam, essa pessoa está carregando uma cruz, elas pensavam, essa pessoa vai morrer e ela fez alguma coisa de errado. Entende o que eu quero dizer? É como se você falasse assim, eu vou ser preso. Não, então alguma coisa tem aí. E você fez alguma coisa de errado, e eu vou ser preso para sempre. Puxa, é uma pena dura e alguma coisa tem. Ninguém é preso para sempre. E aí Jesus traz essa figura da cruz, porque ele quer que nós carreguemos a nossa cruz. Ele fala isso, né? Se você não tomar a sua cruz, carregar a sua cruz e me seguir, você não pode ser meu discípulo. E eu quero olhar para a cruz, primeiro, como essa certeza do nosso pecado. Quando Jesus traz a cruz, ele quer que a gente traga a nossa mente para um lugar de condenação, de pecado, de maldade. Carrega a tua cruz. Não te esquece quão mal você é, cara. Ei, estou falando de condenação, estou falando de você pegar a tua cruz, ele está falando. A minha cruz, mas eu sou bom, talvez algum pudesse estar pensando. Depois que Jesus carregou a cruz, morreu, ressuscitou, e hoje a gente fala isso, carregue a sua cruz junto com Jesus. É isso, talvez a gente se confunda e pense, tá falando sobre fazer uma coisa que eu não mereço muito, e que, como Jesus fez, é um fardo que eu tenho que carregar. É sobre isso que Jesus está falando, sobre a gente carregar, aguentar as dores da vida. Naquela época, quando Jesus falou isso para eles, antes de ter morrido, Jesus está falando assim, não te esquece que você é mau, cara. Carrega a tua cruz. Você não está indo para lá? Todos estão. É isso que Jesus quer lembrar as pessoas. Todos estão caminhando para lá. Carrega a tua cruz. Lembra que você não é bonzinho. O primeiro passo de um discípulo de Jesus, e Jesus fala isso, se tu não carregar a tua cruz, tu não vai conseguir me seguir. O primeiro passo é reconhecer o próprio pecado, a própria maldade. Afinal, a cruz só existe porque nós estamos afastados de Deus. A cruz de Jesus, que hoje a gente tem, o nosso símbolo, só existe porque nós estávamos carregando a nossa própria cruz em direção à nossa própria condenação. Jesus quer filtrar. O primeiro filtro que Jesus quer fazer é daqueles que acham que ainda tem alguma coisa a acrescentar, acham que são bonzinhos, acham que a cruz é para quem é pior, e dos que estão carregando a sua cruz e falando, ei, eu sou mau, eu sou ruim, eu preciso de alguém para tirar essa cruz de mim aqui, porque se ninguém tirar essa cruz, eu vou chegar lá no Calvário e vou morrer mesmo, porque eu sou ruim, eu sou mau. O primeiro passo é esse, é considerar a nossa real, profunda incapacidade, queridos. Incapacidade. Carregar a tua cruz é você se pôr diante do espelho e ser sincero com você. Quem que você está vendo? Uma pessoa
incapaz, frágil, má. Tenho falado várias vezes isso aqui, vocês vão me ouvir falar para o resto da vida, enquanto eu viver aqui, né? Que eu considero a maior falha, o número 1, tá? A maior falha de compreensão das pessoas é essa: quão pecadoras elas são, quão más elas são. O espelho que nós temos usado para nós é quase como fosse um filtro hoje do Instagram, né? Ele não mostra exatamente, ele mostra você com alterações. Infelizmente, a gente tem se olhado e entende o que eu quero dizer? Se pensado, se enxergado melhores do que nós somos, superiores do que nós somos, superiores do que os outros são. Esquecemos que somos maus. Nós, por isso, nos ofendemos quando somos criticados. Veja, se eu falar uma crítica para você, qual é a única motivação para você ficar irritado com a minha crítica? Claro, pode ser o tom que eu dei, eu poderia trazer de uma maneira errada. Mas o conteúdo da crítica, ele só tem uma função, que é apontar o teu erro. E se você se irrita com isso, você está dizendo uma coisa para mim: eu não estou errado. Não é isso? Pensa na tua empresa, no teu casamento, até com os teus filhos. Quando falam, você tem que melhorar nisso, você tem que crescer, para de fazer tal coisa. Assim não está bom. Quando um chefe fala, quando você fala, quando um marido ou uma mulher fala, quando eu falo, quando a gente se conversa aqui e aponta algo que está errado, se a tua reação é se irritar com isso, não, peraí, quem é você? E se essa tem sido a tua postura, isso, puxa, mostra de novo que você acha que está certo, acha que não está carregando cruz nenhuma. Ninguém pode apontar o erro, a pessoa já fica toda irritada. Jesus diz: ei, calcula, homem, calcula, mulher, para não passar vergonha. Você vai começar a me seguir e as pessoas vão apontar que você está errado. Você vai sentar num banco, a gente vai começar a conversar, você vai estar numa célula, você vai estar num discipulado, você vai estar no casamento, você vai estar lendo a minha palavra e eu vou te falar: você está errado. Você vai falar: não, eu não estou errado, porque e você vai passar vergonha. Jesus está falando assim: é duro me seguir, se você não consegue calcular as coisas, perceber as coisas. Quando a gente falar sobre a família, eu tenho certeza que essa é uma das coisas que mais as pessoas vão ignorar. Tem que crescer nisso, tem que melhorar naquilo, tem que... E a gente vai ir sendo confrontados, todos nós, com as nossas questões, e rapidamente a gente vai levantar desculpas, respostas para aquilo, porque a gente vai esquecer disso. Alguns versículos anteriores aqui, no capítulo 14, tem uma das grandes histórias da Bíblia, eu amo essa história, que é o grande banquete que é contado. E Jesus, nesse grande banquete, ele, resumidamente, diz assim: o Pai quer que todos estejam à mesa, do pior ao melhor, porque na cabeça dele todos são iguais. Ele quer que todos venham à mesa, todos. Se esse grupo não quer, vai buscando outro, o pior. Arrasta todo mundo e põe na mesa. O grande banquete está aberto. Eu quero que todo mundo esteja ali. É isso que Jesus está falando. E, queridos, o grande banquete está aberto justamente porque nós não precisamos mais nos esconder nesses mecanismos, e desculpas, e máscaras. Nós não precisamos mais fingir que somos bons porque nós sabemos que não somos bons. Qual que é a tua cruz? Qual que é a tua cruz? Quando você pensa assim: minha cruz, pastor, minha cruz tem sido essa. Ou quem é a tua cruz? Essa pessoa é minha cruz. Cara, só tem uma resposta, com 2 letras: eu. Se a tua resposta não for eu, para essa pergunta, qual é a tua cruz? Ela tem que ser eu. Eu sou minha cruz, eu sou meu maior inimigo, eu sou meu problema. Eu que tenho que ser crucificado. É o que Paulo fala: eu tenho que matar o meu eu, tenho que crucificar o meu eu. É eu, a minha cruz sou eu preciso me matar. Ninguém é ruim demais para não ser aceito por Jesus. Presta bem atenção nisso. Ninguém é ruim demais para não ser aceito por Jesus. Assim como ninguém é bom o suficiente para permanecer do jeito que está. Ou agregar coisas, trazer coisas. Por isso que Jesus está falando, para você entrar, você vai ter que se desfazer de tudo. Porque não tem como você chegar: Jesus, eu vi que para ele foi bom ali e tal. Eu até venho trazendo isso aqui e tal, porque eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Eu já estava fazendo aquilo, já estou vivendo aquilo. E Jesus está falando assim: cara, se você não conseguir abrir mão de tudo, para seguir Jesus a gente precisa abandonar tudo. Bom, e a conta é fácil, porque olha o que ele fala no 33.
Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Quando Jesus sugere que eles calculem, né, o custo, lembra? Começa falando isso, gente, tem que calcular, tem que botar no papel. Jesus está enfatizando a seriedade do evangelho. Quão pesado, quão sério é as coisas. Jesus está dizendo assim, pensa bem, cara. Calcula antes de querer me seguir, de dar esse passo, de ser um empolgadão. Calcula as coisas antes. Só que a conta, na verdade, ela é muito simples. A equação, a conta ela é muito simples. É o seguinte, qual o custo de ser um discípulo de Jesus? Essa é a conta que Jesus está querendo que você faça. Qual que é o custo de ser um discípulo de Jesus? E o resultado, ainda que simples, ele não é tão fácil. O resultado é absolutamente tudo. Tudo. É o que Jesus está falando. Qual é o custo de ser um discípulo de Jesus? Jesus te responde. Tudo. Tá, mas como assim tudo, pastor? Que tudo é muito. Como assim tudo? Lembra o que eu disse lá no começo sobre essa, apesar de não ser uma mensagem de dentro da série Família, ser a mensagem mais importante, ao meu ver, da série Família? Porque vai chegar uma hora que Deus vai te confrontar com alguma mudança. Nos próximos semanas, vai chegar uma hora que a Bíblia, Deus, ele vai nos mover. E seja numa conversa aqui no domingo, numa conversa na célula, no discipulado, tu com a tua esposa, tu sozinho em oração, coisas vão precisar ser mexidas. Você vai precisar abrir mão de coisas, provavelmente, do teu tempo, do teu dinheiro, às vezes de relacionamentos, posturas tuas, hábitos teus, sentimentos que você nutre, certezas, convicções que você tem, tudo isso ao longo, e não só das próximas semanas, ao longo da vida cristã, isso que Jesus está falando. Essas coisas elas vão começar a ser questionadas e às vezes limadas, exigidas de serem tiradas da tua vida. E aí você vai precisar, se você calculou muito bem, você tem uma resposta. Claro, tira. Claro, eu mudo. Claro, tranquilo. Eu sei onde eu pisei, eu pensei bem. Ei, Jesus é o mais importante para mim, é claro. Claro que sim, eu posso abrir mão desse sentimento aqui. Eu sinto isso em relação à minha esposa, meus filhos, ao meu trabalho. De novo, né, você vai colocando aí, eu sinto isso, eu tenho essa convicção. Eu até, assim, bateria o pé, eu acho que o certo é esse. Eu tenho esse hábito. Gente, eu faço isso a vida inteira. Eu gasto dinheiro assim. O meu tempo é esse. Eu não posso... A vida me fez ter esse tempo, ter essa agenda. Tudo isso está na mesa. E Jesus está dizendo assim, você está disposto a abrir mão de tudo? Quem não estiver disposto a abrir mão de tudo, não pode seguir Jesus. Só está disposto a fazer essa troca, queridos, quem reconhece o valor supremo de Jesus, de Cristo. Quanto mais precioso for Jesus, como a gente cantou ali, quanto mais precioso for Jesus, mais fácil é você trocar qualquer coisa por Ele. Não é assim com tudo? Jesus usa esse exemplo algumas vezes. Se tu acha uma coisa muito valiosa, tem um terreno lá que eu achei que tem uma pedra valiosa. Bom, eu vendo tudo que eu tenho para poder comprar o terreno, porque aquele terreno vale muito mais do que o que eu tinha. É o que Jesus está dizendo. Eu preciso ser a coisa mais... Se você me enxergar como a coisa mais valiosa da tua vida, é fácil você abrir mão de todo o resto. Talvez um dos textos clássicos, né, de Paulo falando, refletindo sobre isso lá em Filipenses, ele diz, mas o que para mim era lucro, era ganho, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Queridos, eu queria conseguir transmitir isso aqui da melhor maneira possível. Se tudo que eu falei aqui, de tudo isso é o que eu mais gostaria de tirar aqui da minha cabeça, do meu coração, colocar, implantar na tua mente, no teu coração, e por várias vezes reimplantar no meu coração, às vezes que eu tropeço. Essa verdade aqui, abrir mão de tudo por Jesus não é um sacrifício, querido.
Não é um sacrifício, não é uma coisa que você faz um masoquismo quase. A igreja é isso, seguir Jesus é esse sacrifício que a gente faz. Quem enxerga o valor real de Cristo acha a troca óbvia. Não é heroísmo, não é você sendo a pessoa mais humilde, mais forte, mais desprendida do mundo, porque o dinheiro... Não é isso, querido. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu amo Ele, mais Ele realmente é melhor do que as outras coisas. Eu estava falando sobre isso essa semana com algumas pessoas, mas eu lembro de uma conversa que eu queria tirar da minha cabeça e colocar na cabeça da outra pessoa, assim, eu não estou querendo que você cumpra regras, eu não estou querendo que você seja uma pessoa melhor, eu não vim aqui para ser um professor de boas maneiras, para ajudar a gente a dar um bom exemplo, eu só queria que você amasse mais Jesus, e tudo ia fazer sentido na tua cabeça, tudo ia mudar, tudo ia ser transformado, você ia ser mais feliz. Eu sou feliz por causa disso, eu sou feliz por causa disso, eu amo Jesus. Eu estou disposto a abrir mão de tudo. Agora, pelo menos, estou, né? E quando eu escorrego, tropeço, é para Ele que eu volto e falo, Jesus, faltou na matemática esse dia aqui, me perdoa, me ajuda. Quão gostoso é receber esse consolo dEle, esse abraço, falando, vem, claro. Vamos lá, Martim, segue. Vamos lá, Monte Serra, Santa Cruz, segue. Mas eu queria isso, eu queria que você percebesse quão precioso é Jesus. Queridos, eu tenho entregado a minha vida por isso. Se você pensar, eu vou ficar ofendido se um dia eu escutar da tua boca, porque a gente tem um pastor e tal, por que ele veio para cá? Não, para ensinar a Bíblia, né, poder ajudar a gente a fazer as coisas direito, poder obedecer a Deus e fazer as coisas direito, poder ir para o céu, e poder... Também mostrar para o mundo, que o mundo está muito ruim. O mundo já foi melhor. Mostrar para o mundo o que é o certo. Se eu escutar isso, eu vou ficar com raiva de você. Não estava naquele domingo, cara, tudo que eu tenho, coloco aos teus pés. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu amo Jesus. Eu quero que a minha família ame Jesus. Tenho compartilhado isso com muitas pessoas. Uma spoiler aí já da série Família, Sabe qual que é a principal oração que eu faço para os meus filhos? É assim, eu quero que eles amem Jesus mais do que eu amo, porque eu tenho certeza que se eles amarem Jesus mais do que eu amo, tá ótimo, tá perfeito. Eu quero que eles casem, conheçam alguém que ame eles mais do que eu amo, porque eu tenho certeza que eu amo a Suzy mais do que os pais dela amam ela. Então eu quero que alguém case com os meus filhos, alguém que ame mais do que eu amo, porque eu tenho certeza que, e oro para isso, para que aconteça isso, para que alguém chegue para ali e ame mais ela do que eu amo. E eu vou me rebater, não vou acreditar nisso, mas é verdade. Tá bom, se você ama Jesus mais do que eu amo, se você ama minha filha mais do que eu amo, tá bom, vai ser feliz, E é isso que eu queria compartilhar com vocês, isso que eu queria tirar do meu coração. Se vocês amassem Jesus mais do que eu amo, é isso, eu queria fazer isso, sabe? Tantas músicas a gente tem, Felipe trouxe hoje, que coisa linda. Sobre como Maria, derramou tudo ali aos pés. Tantas músicas falam sobre isso, sobre a gente ver o valor precioso de Jesus. Quem é Jesus para você, querido? De verdade, quem é Jesus para você? Quem é esse cara? Quem é esse homem? Quem é Jesus para você? Jesus vale mais que tudo na sua vida? Desejar ter uma família ou participar de uma família ideal, uma família linda, não é um problema. Muito pelo contrário. A gente vai viver sobre isso. Como discípulos, é o nosso dever. Nós espelharmos a família de Deus, a melhor família possível, para que isso sirva de testemunho. Mas isso só acontece quando nós amamos Jesus acima de tudo, é isso que ele está falando. Só quando nós amamos acima de tudo Jesus, acima do que os nossos queridos, acima de nós mesmos, aí então a gente vai conseguir compartilhar, a gente vai ter fé, inclusive. Tem uma palavra que Jesus usa aqui que é forte, que se a gente amar Ele mais do que tudo, a gente vai ter
A palavra é dunamis, que é a palavra que vem de dinamite. A gente vai ter poder para poder fazer as outras coisas. Como se Jesus dissesse assim, se vocês não me amarem, vocês são fracos para fazer isso. E é isso que esse é o ponto que eu quero bater, queridos. A partir de agora, quando a gente olhar para a série Família e olhar para toda a tua vida, né? Eu estou nisso aqui porque é o momento que a gente está vivendo, mas você está entendendo o que eu quero dizer. A gente não tem força se a gente não põe Jesus em primeiro lugar. Ama Jesus em primeiro lugar. Carregue a sua cruz, reconheça a sua fragilidade, mate o seu pecado, troque tudo por Jesus, querido. Troque tudo por Jesus. Pergunta que fica para nós nessa manhã é essa. Você está disposto a abandonar tudo por Jesus? Ele é o teu bem mais precioso de verdade. Você ama Ele mais do que tudo. Vamos orar? Falar com Ele? Jesus. Está aí. Está aí o nosso testemunho, nosso coração posto aos teus pés, diante de Ti. As nossas vidas têm sido confrontadas, Deus. Todos os dias, claro, como esses discípulos foram. Quão valioso, quão precioso é o Senhor para nós. E tantas vezes o nosso próprio pecado, ou o diabo, tem tentado sussurrar na nossa mente, restringir o nosso olhar somente para esse moralismo. Temos pensado como é importante obedecer, como é importante servir, como é importante fazer isso e fazer aquilo, e se parecer com imitar num sentido pobre da palavra. Jesus, por favor, com o teu poder, com a tua autoridade, essa palavra aqui, eu imagino o peso disso aqui na época. Quando o Senhor disse isso aqui, olhando para aquela multidão, que eles precisavam odiar, o Senhor não estava brincando. Por isso eu peço, Deus, com a tua autoridade, com o teu poder, Deus, impeça, Deus, por favor, que nós caminhemos sem calcular, caminhemos por moralidade, percamos de vista o que realmente importa nessa vida, Deus. Tantas vezes eu já pedi para que o Senhor me lembrasse desse sentimento, desse afeto que eu tenho por Ti em momentos que eu estava errado, triste, confuso, insatisfeito. Deus, e mais uma vez eu peço que o Senhor faça brotar em nós, Deus, esse amor que vem do alto, vem do Senhor. Nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Como diz lá em Coríntios, Deus, que o mesmo Deus que fez a luz aparecer, que disse haja luz, faça brilhar no nosso coração esse amor por Jesus. Deus, isso é milagre teu, é o Senhor quem faz isso. O Senhor quem começou tudo isso e vai nos manter até o fim. Nós queremos sim carregar essa cruz, e essa cruz que nos envergonha, essa cruz que é um atestado de falência, de fragilidade, de incapacidade, de incompetência, de maldade, de dureza de coração. É isso que é a nossa cruz. Uma cruz que vai mostrando para nós, primeiro, para nós mesmos, quão maus e ruins e falhos nós somos, mas é uma cruz também que aponta para quanto nós queremos crucificar esse velho eu, crucificar esses velhos hábitos, Deus. Mas que isso não venha com uma motivação de moralismo, de externa, por favor, Deus. Que possamos calcular, que agora entrando nessa série Família, cada um de nós aqui e os outros da igreja que assistirem, que forem conectados de alguma maneira com essas verdades e com esse desafio, que todos nós, Deus, possamos sentar e calcular e sermos muito adultos, maduros, como o Senhor disse, Deus. Mas que, por favor, a nossa resposta final, quando a gente passar a régua, seja sim, estamos dispostos.
Abrir mão de tudo. Sim, Jesus é o mais importante. Sim, amamos mais do que tudo. Jesus, essa minha oração, ela vem com esse medo de que nós temos falhado tanto, mas ao mesmo tempo vem com uma esperança, uma expectativa que é muito maior, e esse brilho no olhar que o Senhor gera em mim, por imaginar, sonhar, Deus, com um povo, uma igreja, famílias, uma cidade, Deus, que te ame e que encontre no Senhor uma fonte, Deus, uma fonte tão rica, tão eterna, infinita, de tudo que há de bom, de tudo que há de maravilhoso, que transborde, Deus, e que nos faça de fato felizes, Deus, felizes. Essa é a minha oração, no teu nome que eu peço isso. Amém.